Um dos grandes problemas, um dos grandes desafios do Brasil é a questão da pobreza, da miséria. Como solucionar? Será que a alternativa assistencialista vai ter um impacto positivo no médio e longo prazo, ou existem alternativas melhores? Só existe uma alternativa para acabar com a pobreza: ampliar o grau de liberdade. Só isso. Tem que ampliar o grau de liberdade. E o governo, por sua vez, proporcionar educação. Se não acontecer isso, se não tiver grau de liberdade no país, se não tiver educação, nós vamos continuar convivendo com a pobreza. Não é a geração de emprego que reduz a pobreza. É o grau de liberdade. Facilitar que as pessoas possam empreender. Desburocratizar. Facilitar com que as pessoas possam abrir seus negócios num prazo curto de tempo. Facilitar a entrada do capital estrangeiro. Liberdade. Quebrar todas as barreiras possíveis de regulação. Então, acabar com a pobreza, o melhor caminho é através do aumento da liberdade. Em virtude do horário, eu vou fazer apenas mais 2 perguntas, mas recebemos inúmeras perguntas muito interessantes. A próxima: a América Latina sofre com um retorno ao populismo. Essa política demagógica que quer implantar um socialismo do século XXI. O senhor acha que o Brasil pode ser vítima dessa mentalidade, ou a sociedade civil brasileira já está madura, articulada o suficiente e temos de instituições sólidas que não vão deixar esse populismo tomar conta do nosso país? Acho difícil isso acontecer no Brasil pelo estágio em que o Brasil já se encontra. Nós não somos um país plenamente capitalista, mas nós temos um capitalismo arraigado. Nós temos aqui no Brasil uma grande classe média. Nós temos algumas instituições fantásticas que funcionam maravilhosamente bem. Nós temos um exemplo aqui agora, por exemplo, de um banco central independente. Explico. Enquanto Meirelles estiver lá, nós temos um banco central independente. Então, reparem que nós temos instituições fantásticas no momento. Então, eu acredito que esse risco para o Brasil já passou. O grau de educação no Brasil, o grau de democracia no Brasil, você verifica que o Brasil é um país que dá um show de eleições. Então, a máquina democrática no país funciona. Então, eu diria que no estágio que nós nos encontramos, isso é uma coisa muito remota. Mas a gente vê que o governo, os políticos tentam cada vez mais procurar, de alguma forma, fazer com que, através de um discurso populista, possam se perpetuar por mais tempo nas suas posições de governo. Muito obrigado. A última pergunta, na verdade, seria quase uma mensagem. A sua história é uma história fantástica de mérito, de trabalho, de empreendedorismo. Nós estamos diante de um público, grande parte desse público são universitários, jovens, pessoas que estão no seu trabalho desenvolvendo a sua atividade econômica. O que o senhor deixa de mensagem para essas pessoas em relação ao futuro do país, ao futuro dela, considerando toda a sua experiência de vida? É muito difícil, em poucas palavras, poder dizer alguma coisa sobre isso, mas eu diria para vocês que aqueles todos que estão empreendendo, que desejam empreender, procurem entender o que é mercado. Se vocês entenderem o que é mercado, vocês terão uma grande chance de sucesso em seus negócios. Porque se você entender o mercado com suas consequências, com as suas necessidades, vocês vão poder, no produto ou serviço que você prestar, você vai poder ter um negócio de sucesso. Eu explico melhor. Quando você tem um conhecimento do pleno funcionamento do mercado, quando você tem o pleno conhecimento do sistema de preços, a que rapidamente eu me referi, quando você tem um ligeiro conhecimento sobre a alocação dos seus recursos, quer os recursos de capital, quer os recursos de pessoa, quer os recursos de conhecimento, e se você concebe como que isso funciona, você poderá então montar um negócio. Agora, você tem que ser, num país como o nosso, você tem que ser muito persistente. Eu me lembro de alguns momentos na minha vida empresarial que foram momentos muito turbulentos. Durante um período de tempo, por culpa do governo, nós tivemos uma inflação diária de 3% ao dia. Imaginem o que é conviver com uma inflação de 3% ao dia.
Ok, isso é uma coisa que o governo ocasionou. Quem faz inflação não somos nós, quem gera inflação é o governo, através da sua gastança. Então, isso marcou muito a minha companhia. Marcou muito a minha companhia nos anos de 1986 e 1988, que o governo interveio de novo na economia. E para você comprar um carro naquela época, você tinha que pagar um compulsório de 30% do valor do carro. Então, você tinha que recolher ao imposto de renda 30%. E com aquela guia na mão, você ia na concessionária e aí sim você poderia comprar o carro. Mas primeiro você paga o imposto antecipado, que seria devolvido 10 anos depois, mas que vocês sabem que as coisas não são assim e esse dinheiro nunca foi devolvido. Então, o governo, se a gente pudesse dizer, numa palavra não é muito elegante, mas uma palavra mais objetiva e clara, o governo é um ladrão. Ele tomou um dinheiro nosso, prometeu devolver. Ele interveio no nosso negócio, tomou nosso dinheiro, prometeu devolver e nunca devolveu. Depois, achando que fosse pouco, ele colocou um compulsório sobre combustível, também prometendo devolver, e ficaram nas promessas. Mais do que isso, um certo dia, você imagina, você empresário, naquela época eu tinha cerca de 1.000 funcionários, e eu tinha cerca de 6.000 carros naquela época, e de repente eu acordo e eu verifico que toda a minha poupança da minha companhia foi confiscada no banco pelo governo. De novo, o mesmo governo que fez o depósito compulsório e que prometeu devolver e não devolveu. E esse governo, então, vai no banco e fala assim, a partir de hoje, você só tem 50 moedas na sua conta. O excedente de 50 moedas não é seu mais. Então, imaginem como nós passamos no passado para ser empresário, o que nós sofremos. Eu acredito que hoje o quadro é menos assustador em relação a esses itens. Nós temos uma inflação mais sob controle, por enquanto, se o governo não emitir. Nós temos aí um judiciário funcionando melhor do que funcionava no passado. Nós temos hoje um pouco mais, temos uma imprensa mais livre hoje do que tínhamos no passado. Nós temos hoje um pouco mais de poder, nós como consumidores, e nós como contribuintes, e nós como cidadãos, temos um pouco mais de poder, porque podemos nos fazer ouvir mais do que no passado. Mas eu diria que você precisa ser obstinado. Você vai encontrar muitos obstáculos na frente. Você não pode desanimar. Você tem que ter, então, uma visão de longo prazo. Você vai ter muito problema de curto prazo. E você vai verificar que os grandes problemas que eu tive na minha vida empresarial nunca foram os meus concorrentes. Os meus concorrentes foram problemas, sim. Os meus maiores problemas foram de governo. Foi uma legislação arcaica, o governo intervindo na minha empresa, tomando meu dinheiro, me obrigando a fazer depósito compulsório, o governo gerando inflação. Enfim, tudo que eu tive de grandes problemas na minha companhia não foram problemas de mercado, não foram os meus consumidores, não foram os meus concorrentes, mas foram as coisas emanadas pelo governo. A parafernália de leis que nós temos, para poder entender a legislação brasileira de ICMS, quem é advogado que sabe o que é a legislação brasileira de ICMS? Então, tudo isso canaliza um tanto de energia que você podia estar gastando no seu negócio, você está gastando com o governo. Então, isso é uma perda de energia. Então, se você está abrindo o seu negócio, se já abriu o seu negócio, lembre, aloque um pouco do seu recurso, energia, na conta dedicada ao governo, para poder você entender melhor e continuar o seu negócio para o resto da vida e que você tenha muito sucesso. Muito obrigado, Salim, parabéns pela excelente palestra. Senhoras e senhores, obrigada pela presença de todos, tenham todos uma boa noite, obrigada pelo preenchimento das fichas de avaliação e a devida entrega na secretaria do evento, e até o 23º Fórum da Liberdade, no próximo ano de 2010. Até lá. Obrigada.